e foi desenvolvido durante o período de fevereiro de 2009 a fevereiro de 2002, sob a minha coordenação. Claro, foi um período difícil por causa da pandemia, mas eu vou relatar aqui os resultados atingidos, né, os resultados finais atingidos pelo projeto. É importante ressaltar que fizeram parte desse projeto várias instituições e núcleos de estudos nacionais e internacionais, como foi, enfim, estava já previsto no plano do projeto enviado inicialmente. Os impactos do projeto são relevantes em diferentes frentes e eu vou elencar aqui alguma delas, né? O impacto do projeto em relação à área de conhecimento específica é extraordinário, mas também não fica só dentro da área do conhecimento específico, mas vocês vão ver como isso se alastra, né? Então, eu queria, dentro da área do conhecimento específico, sinalizar aqui alguns tópicos, como a discussão de autores italianos pouco conhecidos e traduzidos, um olhar inovador que é dado de fora para a literatura italiana, justamente é um estudo sobre a literatura italiana, mas que parte de um espaço que não é o território italiano, então já é um olhar de fora e com, né, um olhar estranhante, a gente poderia colocar dessa forma. Foi um projeto que considerou e partiu, cujos pressupostos partiram do pensamento italiano, ou, se a gente quiser chamar dessa forma, da Italian Theory ou do Italian Thought, como prefere dizer o núcleo ao redor da figura do Roberto Espósito, mas o pensamento italiano foi tomado como uma caixa de ferramenta, né, para usar essa expressão da Enrica Lisciani Petrini, foi usado sobretudo como um modus operandi, né? Mais do que interessante e importante para pensar a contemporaneidade e o presente. Pensar a contemporaneidade exige uma reflexão que incida, não só, apesar da gente estar falando do literário, mas não ficar somente no plano do literário, mas que incida, e isso é natural, nos campos da ética, do político, em que os conflitos e as tensões não são negligenciadas e não são deixados de lado, mas eles são trazidos para a cena principal da discussão. E é justamente nesse sentido que o literário, que o poético, que a relação entre as artes e o pensamento pode justamente ser um acesso ao presente, né? Considerando, obviamente, para a gente considerar o presente, é também necessário voltar um pouco para o passado e pensar um pouco o próprio passado, né? Mas o que se apresenta como um aspecto central e que perpassa por todas as nossas discussões, que também algumas presenciais, mas com a pandemia, algumas delas tiveram que ser realizadas virtualmente. Um aspecto, então, que é central e que perpassa por todas essas reflexões e que perpassa por todas os resultados que vocês vão ver, é uma reflexão essencial sobre a questão da linguagem, né? Nesse sentido, todos os esforços foram voltados para as reflexões e as relações entre literatura, pensamento e linguagem, né? E aí, esses resultados também podem ser vistos em alguns trabalhos de TCC, então trabalhos de conclusão de curso, em orientação de mestrado, orientação de doutorado, orientações de pós-doutorado, não só na UFSC, mas nas universidades e nos núcleos de estudos envolvidos com o projeto. Então,
eu gostaria de destacar, talvez, dentro de todas as atividades, participação em eventos internacionais, artigos, capítulos de livros, algumas das iniciativas que eu considero uma das mais importantes, e são 3, né? E elas estão relacionadas também com a organização e a publicação de livros. A primeira iniciativa foi intitulada Crises Tempos de Covid-19 e ela foi desenvolvida justamente a partir da pandemia e a partir do contexto em que nós nos encontramos, um contexto novo de trabalho, as universidades, né, fechadas, uma espécie de lockdown, né? Então, como trabalhar isso, mas também como fazer com que esse momento fosse, que a academia, que essa pesquisa que está justamente pensando o contemporâneo, e nada mais contemporâneo do que a pandemia, mas como que a gente poderia dar uma contribuição para pensar sobre aquilo que estava acontecendo, o que é muito difícil, né? Porque normalmente a gente reflete sobre questões do passado, em que já se tem algo que, de certa forma, está fechado, definido, e que você pode, então, ter entre aspas, ou acreditar ter um domínio sobre aquilo, né? Então, esse projeto Crises Tempos de Covid-19 se propôs e teve, né, um papel importantíssimo de discutir sobre todas as mudanças que estávamos submetidos, né? A coordenação desse projeto ficou a cargo do professor André Santurbano e de mim, professora Patrícia Petter, né? E o objetivo foi reunir diferentes textos, entrevista, relato, testemunho, poesia, conto de vários intelectuais italianos, entre os quais Valerio Magrelli, Eugenio De Signoribus, então a voz de 2 poetas, Massimo Cacciari, a voz da filosofia, Franco Rella, outra voz da filosofia fundamental, importante no panorama italiano, Carlo Ginzburg, a voz do historiador. E todo esse material está disponível tanto em forma de livro, quanto também em forma de vídeos no canal do NECLIT, do Núcleo de Estudos Contemporâneos de Literatura Italiana. 2 outras iniciativas também, que aqui aí agora de caráter bibliográfico, são No Reverso do Verso, que é um volume que traz diferentes abordagens sobre a poesia italiana mais recente. E aqui faço o nome de alguns autores que são ali trabalhados: Pasolini, Primo Levi, Elsa Morante, Enrico Testa, Fabio Franzin, Giovanni Raboni. E há uma seção com 9 ensaios dedicada à poesia do Giorgio Caproni. E o volume reúne, é um exemplo, né? É um exemplo concreto dessa rede de pesquisadores internacionais, porque o volume reúne efetivamente professores brasileiros e italianos. A terceira iniciativa é um livro e tem a ver justamente com o tema do projeto, que é Literatura e Pensamento Italiano Contemporâneo. O livro se intitula Literatura e Arte no Pensamento Contemporâneo Italiano e reúne 7 ensaios que refletem sobre o modus operandi, quer dizer, sobre os instrumentos, sobre as ferramentas que aquilo que é o pensamento italiano contemporâneo nos oferece para trabalhar e para pensar os acontecimentos ao nosso redor, né? E o que caracteriza também esse contemporâneo. Por fim, gostaria de registrar e deixar, né, esse registro de que todo esse trabalho, toda essa rede internacional de pesquisa que foi construída e que foi aumentada ao longo desses 3 anos de projeto, que isso não poderia ter sido realizado